Olá, amigos! Então vamos para agora falar sobre metais, vocais, né, principalmente. E nós vamos começar com postura. Primeiro, é muito importante a postura, né? Então a postura, a forma que você senta na cadeira, né? Sabemos que a maioria das vezes nós tocamos sentado, a orquestra toca sentado. Então a postura que nós nos posicionamos na cadeira é muito importante. Primeiro, as costas muito colado lá atrás na cadeira ou afastado, mais reto, coluna reta, tá? Para que haja o espaço para que o pulmão possa ter mobilidade. Okay? É muito importante isso para a respiração, a postura é fundamental. Tá? Então, ou você afasta da cadeira, o ideal é afastar. Tá? Eu gosto de tocar afastado. Então, peço para os meus músicos sempre tocar afastado das cadeiras, da cadeira, do encosto, né? Das costas, para que haja uma mobilidade, a facilidade na movimentação, se precisar, você não seja atrapalhado. Tá? Então é muito importante também essa questão da postura, principalmente na afinação, na tomada da afinação. Às vezes o músico vai fazer uma postura mais relaxada para afinar, pega o instrumento com uma mão só e vai dar nota e dá de uma forma relaxada, não segura da forma correta. O trompete principalmente segura com uma mão só e vai dar a nota na afinação com uma mão só. Tá? Então a gente precisa ter uma tiragem, né, dessa afinação da melhor forma possível. Por isso que é importante você corrigir e cobrar isso dos seus músicos para que na hora da passagem da afinação seja de uma melhor forma possível. Então postura é fundamental nessa hora. Segurar com as duas mãos como você fosse executar o seu instrumento na hora da execução mesmo, na hora do valendo, né? Então é muito importante. Segundo ponto que nós vamos trabalhar com os vocais é a postura de como segurar o seu instrumento, né? É fundamental. Então o trompete, né, a sua postura com a abertura da chave para o Ré, né, terceiro pisto, para a abertura da chave, que dedo você segura para a sustentação, tá? Temos um trompete aqui, né? Então vamos lá, né? A forma que você vai segurar, tá? O trompete é fundamental, tá? Essa mão aqui que vai dar a sustentação ao instrumento, essa mão aqui ela apenas executa, né? Ela apenas executa, ok? Vou mostrar dessa forma, né? Ela vai executar os pistos, né? Então ela não apoia, essa mão aqui não vai dar a sustentação ao instrumento, é apenas a mão esquerda, né, que dá a sustentação. Então você tem liberdade, a chave aqui está bem solta, relaxada, para que haja a movimentação da bomba do Ré, né, que é a bomba do terceiro pisto, para que haja essa movimentação, abertura para essa nota que é fundamental, é uma correção, tá? E para alguns instrumentos, meus amigos aqui, para alguns instrumentos, por exemplo o trombone, né, a postura, alguns tocam com 2 dedos aqui no bocal, outros tocam apenas com 1. Eu gosto de apoiar o dedo bem aberto em cima do bocal, que me dá equilíbrio ao instrumento. Então essa mão esquerda, mais uma vez, segura, sustenta o instrumento, e a mão direita vai fazer a movimentação da vara. Tá? Então é fundamental essa postura, né? Então a gente precisa ter essa postura para que haja um melhor desempenho para o instrumento. Ok? Terceiro ponto que nós vamos trabalhar também é o instrumento em si, né? A qualidade do instrumento. Tá? O instrumento, por exemplo, trombone de vara, muitos deles vêm com um problema na vara. Tá? Uma péssima movimentação, uma péssima fluência, né? Então nós precisamos ver a qualidade do instrumento, principalmente trombone de vara, você analisa olhando a vara interna, na bucha dela, que é aqui embaixo. Tá? Essa parte aqui é onde você tem que analisar se o instrumento é bom ou ruim. Tá? Pegue o instrumento quando você for comprar, analise se ele tem uma movimentação leve ou você tem que fazer força para fazer a movimentação. A partir daí você já vai ter a qualidade do instrumento. Tá? A vara ela é fundamental para um trombone de vara, é a vara que vai mandar no instrumento. Tá, okay? Então é muito importante isso. Tá? Outra coisa que é muito importante é os vazamentos. Tá? O meu, por exemplo, estourou agora, final de semana, estourou a minha bomba d'água. Então a mola da bomba d'água foi estourada, fui obrigado a botar um papel para que não haja vazamento. O vazamento ele faz uma interferência total no instrumento. Tá? Então as bombas d'água aí nos seus instrumentos de sopro, é fundamental ter qualidade, né? Você não ter vazamento, tá? Então nos sopros, até no furo ou qualquer coisa que pode acontecer, então não deixar acontecer isso no instrumento, né? Fazer com que as pessoas tenham zelo pelo seu instrumento e tenham a melhor qualidade possível para que possamos tirar o melhor som possível. A parte técnica também do instrumento, que a gente pode corrigir muito, é a própria embocadura, né? É o instrumento atrás do instrumento, né? Então o que a gente precisa fazer? Eu vou trazer alguns exercícios aqui que podem ajudar e auxiliar aos seus músicos nas suas igrejas a conseguir uma melhor execução para uma melhor afinação. Tá? A afinação é toda baseada em cima de um bom executante. Tá? Se é um bom executante e estuda o seu instrumento, menos problemas você vai ter e vai enfrentar com a afinação com esse músico.
Tá? Então é muito importante o estudo, para qualquer instrumento aqui. Pode falar de qualidade de instrumento, pode falar de bocal, pode falar de... Né? Eu não vou falar sobre nem de bocal, eu vou citar aqui numeração, porque cada numeração de bocal vai adaptar com a sua estrutura labial, do maxilar, dos dentes até, a arcada dentária influencia na escolha do bocal. Tá? Mas eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o instrumentista. Tá? Então, como corrigir, como melhorar essa questão para cada instrumentista? Os bocais, é difícil de corrigir. A gente está falando antes, até falando com o Samuel, sobre a frequência grave, pela dificuldade que nós temos pela abertura das harmônicas, né? É uma harmônica mais aberta os graves, ou seja, tem mais espaço para desafinar, tá? As correções são maiores, tá? Os agudos, elas vão diminuindo as harmônicas, ou seja, o espaço é menor, tá? Então ela é mais difícil, você... um detalhezinho para cima ou para baixo você consegue corrigir, tá? Mas reconhecimento, os graves são mais difíceis também, tá? Então, por exemplo, afinar uma tuba ou um baixo elétrico é muito difícil de reconhecer, tá? E a afinação da orquestra começa pelos graves, tá? Então você precisa ter uma boa afinação nos graves para que haja um desempenho lá em cima, tá? Toda a estrutura é baseada em cima do grave. Então nós precisamos ter uma tuba bem afinada, correção e corrigida, né? E o ouvido do maestro atento a isso, né? Um baixo elétrico bem afinado, todas as cordas afinadas, tá? Então é muito importante isso, o que o maestro precisa adquirir. Através disso você consegue trazer estrutura sonora e afinação para a sua orquestra. Então eu vou falar instrumentos de sopro no geral, no bocal, alguns exercícios. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Começamos com nota longa. Nota longa ela é fundamental para manutenção, para resistência, é mais ou menos uma musculação, né? O atleta que vai correr os 100 metros rasos. O atleta que vai correr os 100 metros rasos, ele prepara a musculatura para correr e atingir essa velocidade, porque precisa ter força muscular para impulsionar o seu corpo. Então ele vai fazer muito em cima de musculatura. O que menos ele vai fazer vai ser correr. O que ele mais vai fazer é exercício físico para conseguir aumento de muscular, tá? Então, no músico é a mesma coisa. A nota longa, ela é uma musculação, tá? Mais ou menos, ela vai servir para que haja uma resistência maior, para que haja um preparo, para que logo após as escalas, todo o estudo na sequência, tenha resultado, tá? Então, não adianta você pedir, o músico estude 1 hora, sendo que ele não vai conseguir estudar 1 hora no início, tá? Ele não vai ter força e resistência para estudar 1 hora. Então você tem que adquirir resistência para estudar 1 hora. Eu cheguei a ter pontos, há épocas da minha vida, a estudar 8 horas a 10 horas por dia. E aí você tem que aprender a estudar 10 horas por dia. Como se estuda 10 horas por dia? Porque às vezes há um desgaste em vez de um crescimento. Tá? E aí, a partir daí você precisa ter uma busca pela resistência. E a busca pela resistência é a musculação. A musculação de um músico instrumentista de sopro é as notas longas. Tá? Então você adquire resistência, além de os lábios aprendem a vibrar. Tá? Ele aprende a vibrar, então o som vai melhorar. Então quando começa, o estudante começa a tirar som assim, né? Um som fechado. Com o passar do tempo, com as notas longas, ela vai trazer uma vibração melhor, a arcada dentária um pouco mais aberta, sempre exigindo isso do músico, né? Nunca deixar os dentes cerrados, sempre abertura de boca, tá? Então quanto mais aberta a sua boca, a garganta, seu corpo internamente, mais som você produz. Então aí você tira o som assim. Você tem influência sonora. Então, através da abertura de garganta, boca e principalmente as notas longas que vai fazer a vibração do lábio, tá? O buzzing que todo mundo fala, né? Que é a abelhinha, né? Reproduzir o som da vibração, ele é fundamental, muito importante, mas não substitui o instrumento, tá? Então você tem que fazer o buzzing para você aprender a vibrar os lábios, mas que haja no instrumento. Então, o que acontece? O trombone, o trompete, o instrumento de bocal, ele é o reprodutor ou um amplificador de vibrações. O seu lábio que produz o som, ele amplifica essas vibrações e transforma em som. Tá? Então o trombone, o trompete, o instrumento de sopro com bocal é o amplificador de vibrações. Então nós temos que aprender primeiramente a vibrar os lábios. Tá? O buzzing, as notas longas vão lhe auxiliar nessa questão da melhora sonora, melhora sonora. Okay? Então a melhora da vibração traz melhora sonora. Então o primeiro exercício que nós fazemos é notas longas, ok? Segundo exercício que nós podemos fazer para o instrumento de bocal são as escalas, tá? Utilizar as escalas. As escalas são exercícios que nós podemos usar. Eu estudava 4 horas só de escala por dia,
tá? Você tem todas as escalas para fazer, né? Tanto as maiores quanto as menores, harmônicas ou melódicas, ou naturais, você pode utilizar, e elas vão auxiliar você em muitos quesitos, tá? Na verdade, é um dos exercícios mais completos que existem para você executar para o instrumento. Você corrige e melhora em muitas coisas, muitas questões, tá? Um instrumento por exemplo, trombone de vara. Muitos instrumentistas acham que é um dos instrumentos mais difíceis de execução que tem. E eu também considero isso por ser um trombonista. Eu também considero isso. É um instrumento muito técnico, muito difícil de execução. E o seu trombonista lá precisa executar e estudar muito. É um instrumento que necessita de muito estudo. Tá? E para você conseguir corrigir e trazer afinação, trazer percepção para corrigir a afinação, você tem que executar, tempo de execução. Tá? Então precisa do estudo. As escalas vão lhe auxiliar no domínio dos intervalos, reconhecimento dos intervalos, de som para som, nota para nota, um acorde menor ou uma nota de intervalo menor, aumentado, diminuto, tudo isso as escalas vão trazer. Tá? Então é muito importante o estudo de escala para isso, reconhecimento de percepção e aumento de habilidade na posicionamento. Tanto no instrumento como o trombone de vara, né, que não tem posição fixa, quanto um instrumento com posição fixa, como trompete, bombardino, tuba. Ok? Que tem sua posição fixa ali, né? Você sabe que aqui é o Mi, que é o Mi bemol, e você não tem como corrigir, mas através do estudo você consegue trazer essa correção nos lábios, tá? Muitas vezes o seu instrumento ali, quanto mais para agudo vai começando o bombardino, por exemplo, o sol para cima começa a desafinar para cima e não para baixo. Outros, o trompete, alguns instrumentos desafinam para baixo, né? Quanto mais agudo, vai desafinando para baixo. Então essas correções vão através do estudo e as escalas vão lhe auxiliar demais nesse quesito. A escala também ela traz dinâmica, né? Você pode trabalhar dinâmica nas suas escalas. Você pode trabalhar articulação, tá? Na sua escala. Então até execuções de maneiras diferentes, de gêneros diferentes, como foi até o meu amigo Viana veio que o maestro falou sobre isso, que é até o Farias, né? Renato Farias falou sobre isso, que você pode executar a escala com figuras como samba, né? Execuções como samba. Então você pode trazer de uma série de fatores só apenas na escala. Então a escala é um exercício que você pode estudar muito tempo, se dedicar muito tempo, tá? Então pode trazer até as notas longas na escala também, né? Outro assunto importante, flexibilidade. Muitas pessoas não conhecem o que é esse exercício e nem como se executa, mas é um exercício muito importante, principalmente para acerto da afinação e também acerto da harmônica, né? Eu quero fazer um Fá, eu vou acertar aquele Fá, né? Quero um Si bemol, eu sei a altura do Si bemol, a minha postura da embocadura traz o Si bemol, ok? Então você corrige essa questão, principalmente para as notas agudas, vai lhe auxiliar demais para acerto das notas agudas. Eu quero tirar um Dó aqui, agudo, né? Que a gente chama o Dó 4. Como que executo o Dó e acerto esse Dó, né? Ok? O Dó 4. Agora eu quero um Dó 3. Um Dó 2. Ok? Como que executo da melhor forma e acerto ela de primeira? A flexibilidade vai auxiliar nesse quesito, na afinação e na série harmônica. Então como é que se executa a flexibilidade? Você passa a série harmônica na mesma posição, por exemplo, trompete, começa Dó agudo, o Sol e o Dó grave. Tá? Você vai executar Dó agudo, do Sol e o Dó grave, que é o Dó 3. Ok? Você vai executar sem articular, apenas um sopro, mudando a embocadura. Então é mais ou menos assim, ó. De novo. Ok? Então você executa esses três sons de uma respiração só, numa articulação só. Pá. Ok? Isso é flexibilidade, também de forma ascendente. Então você faz assim. Ok? Assim começa. E aí tem
vários exercícios de flexibilidade que a gente vai disponibilizar para vocês no site, e ali vocês vão conhecer mais exercícios que podem trazer a flexibilidade. A flexibilidade traz a habilidade e agilidade na sua embocadura. Então, de uma forma rápida, seria assim, ó. Isso seria um treinado labial, né, de uma forma rápida, mas que é um treinamento também para flexibilidade. Tá? Então você adquire agilidade para fazer esse treinamento. Temos dois exercícios. O staccato, que nós precisamos aprender a articular, que é fazer articulação, né? Ok? Fazer com que o seu músico faça diferentes células de execuções, né? Dentro do ritmo. Isso ajuda na questão do ritmo, ajuda na questão, e principalmente na embocadura, né? Na articulação. Muitas vezes a gente desafina na articulação. Então você pega um afinador, você vai afinar a nota, ela começa pá, e aí cai para afinação, ok? Porque a articulação ela está errada, tá? Então você precisa entrar já afinado, tá certo? Deus abençoe a todos, espero que tenha sido salutar e que esse projeto realmente cresça e que cada vez possamos melhorar e fazer o nosso melhor trabalho a vocês e a nós mesmos. Deus abençoe.